A história do dinheiro no Brasil é uma jornada fascinante que espelha a própria evolução da nação. Desde seus primórdios coloniais até sua ascensão como potência econômica moderna, o sistema monetário brasileiro passou por uma série de transformações, cada uma refletindo as realidades políticas, sociais e econômicas de sua época. Este vídeo explora essa história cativante, desde os primeiros dias de escambo e moedas estrangeiras até a era moderna do real e seu papel na estabilidade econômica do Brasil. Nossa história começa no século XVI, com a chegada dos portugueses às terras tupiniquins. Durante séculos, a colônia dependeu de uma colcha de retalhos de moedas estrangeiras, refletindo sua dependência das potências europeias. Foi apenas no século XIX, com a ascensão de um Brasil independente, que uma moeda verdadeiramente nacional emergiu. A jornada da dependência colonial à soberania monetária é um testemunho da resiliência do Brasil e sua capacidade de inovação. Ao longo dos séculos, o Brasil enfrentou desafios econômicos familiares a muitas nações: inflação, desvalorização cambial e a necessidade de estabelecer um sistema financeiro estável e confiável. Em meio a tudo isso, a política monetária brasileira esteve intrinsecamente ligada ao seu destino político, refletindo as lutas do país pela independência, seus períodos de crescimento e prosperidade, e sua busca por uma sociedade estável e justa. Imagine o Brasil no século XVI. Uma terra de vasto potencial, recém-reivindicada pela coroa portuguesa. Nessa colônia nascente, o conceito de uma moeda padronizada era completamente desconhecido. Em vez disso, os primeiros anos da colonização portuguesa foram marcados por uma mistura caótica de escambo e moedas estrangeiras. O açúcar, o primeiro grande produto de exportação do Brasil, muitas vezes servia como uma forma improvisada de moeda, com seu valor oscilando de acordo com os caprichos do mercado internacional. Junto com o açúcar, circulava uma variedade heterogênea de moedas, refletindo as diversas origens daqueles que se aventuravam neste novo mundo. Réis portugueses, reales espanhóis e até florins holandeses chegavam às mãos dos colonos brasileiros, com seus valores em constante mutação. Essa falta de uma moeda unificada gerava confusão e instabilidade, prejudicando o crescimento de uma economia estruturada. A coroa portuguesa, preocupada em consolidar seu controle sobre seu vasto império, pouco se importava em padronizar o sistema monetário em sua colônia distante. Essa negligência teve consequências profundas, deixando a economia brasileira vulnerável à especulação, falsificação e aos vaivenes do comércio internacional. Foi apenas no século XVIII, com a descoberta do ouro em Minas Gerais, que as fortunas monetárias do Brasil começaram a mudar. A descoberta de ouro no coração do Brasil no final do século XVII inaugurou uma nova era para a colônia portuguesa. O ouro, fluindo das minas de Minas Gerais, trouxe imensa riqueza e alimentou as ambições de uma elite brasileira em ascensão. Também forneceu o ímpeto para a criação de uma moeda verdadeiramente nacional. Em 1764, a coroa portuguesa, ansiosa para controlar o fluxo de ouro de sua valiosa colônia, estabeleceu a Casa da Moeda do Rio de Janeiro, a primeira Casa da Moeda do Brasil. Da imponente fachada da Casa da Moeda, emergiram as primeiras moedas cunhadas em solo brasileiro, ostentando a insígnia da coroa portuguesa. Essas moedas de ouro, conhecidas como moedas de ouro, representavam um ponto de virada na história monetária brasileira. Elas simbolizavam um crescente sentimento de identidade nacional e um desejo por maior autonomia econômica. A criação da Casa da Moeda não resolveu imediatamente todos os problemas monetários do Brasil. No entanto, marcou um passo crucial para o estabelecimento de uma moeda padronizada e regulamentada. O reinado de Dom Pedro I, primeiro imperador do Brasil, viu novas tentativas de solidificar a moeda nacional, com a introdução de notas bancárias e esforços para limitar a circulação de moedas estrangeiras.
O século XIX foi um período de profunda transformação para o Brasil. Em 1822, a nação declarou sua independência de Portugal, embarcando em uma nova era de autodeterminação. Essa independência recém-conquistada foi espelhada no âmbito monetário, à medida que o Brasil buscava estabelecer um sistema financeiro estável e independente. A adoção do padrão ouro em 1834 marcou um passo decisivo nessa direção. Sob o padrão ouro, a moeda brasileira, o real, estava diretamente atrelada ao valor do ouro. Esse sistema, amplamente adotado pelas nações industrializadas da época, visava garantir estabilidade e promover o comércio internacional. De fato, a era do padrão ouro trouxe um período de relativa estabilidade econômica ao Brasil. O governo, sob o reinado de Dom Pedro II, adotou políticas fiscalmente conservadoras e a economia se beneficiou do crescimento das exportações de café. No entanto, o padrão ouro não era isento de desvantagens. Vincular a moeda brasileira ao valor do ouro tornava a economia vulnerável às flutuações na produção global de ouro. Além disso, o sistema limitava a capacidade do governo de controlar a oferta de moeda e responder a crises econômicas. No início do século XX, as limitações do padrão ouro estavam se tornando cada vez mais aparentes.